Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Polaris Podcast. No episódio de hoje, recebemos Flávio Gomes, criador do portal Grande Prêmio, que, além de piloto, é uma das principais referências do jornalismo esportivo no país. Eu sou Conrado Abreu e comigo está André Pastina. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Então, para a gente aquecer, você pode contar um pouquinho para a gente do seu início no jornalismo? Você sempre quis seguir essa carreira desde pequeno? Como que foi isso? Ou foi circunstancial? Não, sempre não foi circunstancial, não. Eu sempre quis ser jornalista. Isso é gozado isso porque quando você olha para trás, olha para o passado, eu vejo que muito cedo eu decidi fazer isso, né? Muito cedo, com, 7, 8 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler e de escrever e de contar novidades para as outras pessoas. Olhando para o passado, eu percebo que eu sempre fui assim, né, como quando criança. E eu até conto isso no meu último livro, assim, dá até para localizar no tempo e no espaço, né, o momento em que eu decidi ser jornalista. Tinha um joguinho de tabuleiro, cara, que se chamava Garoto Repórter, da Coluna, que era uma marca de uma fábrica de brinquedos aqui no Brasil. Era um jogo de tabuleiro que as missões eram atribuídas a jornalistas, a repórteres, né? O cara tinha que ir até um lugar onde estava tendo um incêndio, ou uma enchente, ou um acidente de avião, ou um crime, um assassinato e tudo mais, e voltar para a redação trazendo as informações, né? Eu, inclusive, estou louco para ver se eu encontro alguém que tem ainda esse joguinho, mas eu lembro que quando eu joguei isso pela primeira vez, minha mãe comprou, meu pai, sei lá, eu fiquei tão encantado com aquele negócio, chapéu com uma etiqueta escrito press, né, na aba do chapéu e tudo mais, e eu falei assim, é isso que eu quero ser na vida. E desde muito pequeno, eu fazia os meus jornaizinhos, eu anotava coisas que estavam acontecendo no Brasil na época. Estou falando do começo da década de 70, né? Então era uma coisa que eu decidi muito cedo, muito rápido. E então isso é bom, porque quando você não tem muita dúvida do que você quer na vida, você concentra os teus esforços naquele teu objetivo, né? E foi o que aconteceu comigo em relação ao jornalismo. Eu, desde muito cedo, quis fazer isso, e fui atrás disso. E facilitou muito as coisas para mim. E essa sua aproximação ao esporte especificamente, né? Automobilismo, futebol, como que isso se deu, assim? Você sempre gostou também, e aí o jornalismo só catapultou esse seu... assim, no primeiro momento, e estou falando de primeiro momento mesmo, né, de sei lá, segunda infância, 7, 8, 9, 10 anos. A partir daí, né, nesse momento da minha vida, eu sempre gostei muito de futebol e esportes em geral. Eu era um leitor ávido, assim, não só de gibis, como de jornais também, de revistas. Morava no Rio de Janeiro nessa época, isso foi 73, 74. E época de Olimpíada, 72 em Munique, época de Copa do Mundo, de 74, a Copa do Mundo da Alemanha. Eu com uma ligação muito forte com o futebol, porque eu era torcedor, sempre fui torcedor da Portuguesa, desde muito pequenininho, né? E essa coisa de leitura, de ler muito jornal, caderno de esportes, e depois ler revista Placar, ler publicações da Abril como Manual do Peninha. Tinha muitas publicações também voltadas para a Olimpíada que periodicamente a Abril publicava e tal. Eu comecei a sonhar em ser jornalista esportivo, né? O futebol para mim era a minha vida. E a minha segunda meta, porque a primeira foi ser jornalista, a segunda foi ser jornalista da revista Placar. Era o que eu queria ser. Isso, eu tomei essa decisão com, 12 anos de idade. Eu lembro bem dessas datas, porque com 12 anos de idade eu comecei a colecionar Placar, né? Placar em 1976, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui comprar uma Placar na banca com o meu dinheiro. E era uma edição, eu lembro exatamente,
é fácil por causa do número, era a edição número 333, que era a edição de apresentação do Campeonato Brasileiro de 1976. E a partir daí, Placar passou a fazer parte da minha vida de uma maneira muito, muito íntima, sabe? Eu comprava a revista religiosamente toda terça-feira, que era quando ela era publicada, lia de cabo a rabo, né? Isso me ensinou a escrever, isso me ensinou geografia, isso me ensinou história. Por que geografia? Porque se vocês são mais novos, talvez não lembrem, mas na década de 70, o Campeonato Brasileiro chegou a ter, sei lá, mais de 90 clubes, né? Clubes do Brasil inteiro. Então, essa associação do clube com a cidade, com o estado, com a capital, com algumas cidades do interior do Brasil, eu comecei a absorver isso de uma maneira muito intensa, né? E aprendi muito lendo. E o meu sonho era trabalhar na revista Placar. Aí depois do Rio, eu voltei para São Paulo, a gente depois foi morar em Campinas, eu entrei na faculdade, voltei para São Paulo quando entrei na faculdade, isso foi em 82, e nessa época eu era da Leões da Fabulosa, uma torcida organizada da Portuguesa. E na época, tinha um jornal aqui de São Paulo chamado Popular da Tarde, que tinha uma sessão semanal, uma página semanal, dedicada às torcidas organizadas. Cada torcida, a principal torcida dos times de São Paulo, tinha uma coluna semanal, né? Então era a TUSP do São Paulo, não era nem independente, a TUP do Palmeiras, a torcida uniformizada do Palmeiras, a Gaviões da Fiel, a Força Jovem do Santos e a Leões da Portuguesa. Como eu estava na faculdade já, fazendo comunicação, não era jornalismo ainda, fazia comunicação, e não tinha ninguém na torcida para fazer essa coluna, eu me ofereci e acabei assumindo a titularidade da coluna que chamava Jornal dos Leões, né? E isso, com 17 anos de idade, me colocou numa redação de jornal pela primeira vez, né? Eu ia toda semana lá, eu escrevia lá, eu fazia questão disso. Não é que eu ia lá levar um texto, entregava na mão do repórter que cobria a Portuguesa, não. Eu fazia questão antes de ir para a faculdade, eu tinha um outro trabalho, né? Eu tinha um outro emprego, mas antes de ir para a faculdade à noite, eu passava no jornal e escrevia, né, a minha coluna. E aí eu comecei a ter um contato com redação, né? E foi o meu começo, quer dizer, eu já estava com um pezinho ali no esporte. Aí eu passei por outras, depois eu fui trabalhar de verdade, né, porque isso aí não era remunerado. Eu fui trabalhar de verdade num projeto de jornalismo científico, de divulgação científica para a SBPC, que tinha um programa de rádio na Rádio Cultura, e um belo dia eu escrevi uma carta para Placar. Escrevi uma carta na cara dura, né, ao Juca Kfouri, que era o diretor de redação da revista, e me oferecendo para trabalhar lá. Eu sentei na máquina de escrever, falei assim, chega, eu não queria mais fazer jornalismo científico, eu já tinha 2 anos que estava fazendo aquilo em rádio e tal, e mandei uma carta, falei assim, olha, eu quero trabalhar aí, eu sou muito bom, eu conheço futebol, eu escrevo bem, eu tô pronto. E para minha surpresa, um dia eu recebo um telefonema na redação lá da gente, na SBPC, do Carlos Maranhão, que era o diretor era o redator-chefe da revista. O Juca era o diretor de redação, e o Carlos Maranhão era o redator-chefe, né? Na hierarquia da Abril tinha esses cargos. Mas você não conhecia eles pessoalmente? Não, imagina, nunca tinha, porque eu estudava na FAAP. Eu fui fazer comunicação e acabei fazendo rádio e TV, não fiz jornalismo, porque não tinha jornalismo na FAAP. A maior parte dos jornalistas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, das redações, essas redações elas eram formadas por gente que vinha ou da USP, da ECA, ou da PUC, ou no que diz respeito a jornalismo, né? Que eram as melhores faculdades de jornalismo aqui de São Paulo. E eu, como não entrei em nenhuma dessas, eu acabei fazendo rádio e TV. Então eu não conhecia rigorosamente ninguém da área. Eu fui trabalhar na SBPC por indicação de um professor meu de rádio na FAP. Mas os caras gostaram da minha carta, tanto que o Carlos Maranhão me ligou. Falei, escuta, queria te conhecer, né? Vem aqui na redação. Não tem vaga, não tem trabalho, não tem nada, mas vem aqui um dia. Eu peguei e fui. E aí entrei na minha segunda redação de verdade, né? Que foi a redação lá da Placar.
lá aqui perto da Berrini, onde ficavam várias das redações de um prédio que a Abril alugava lá. E nessa mesma época, eu lembro que a Folha tinha publicado um anúncio precisando de um repórter da área de educação e ciência, que era a área que eu trabalhava. Eu tinha 20, 21 anos, né? Mas eu estava trabalhando já fazia algum tempo com isso, com educação e ciência. O salário era bom e eu acabei me candidatando a essa vaga na mesma época da carta que eu mandei para o Placar. E naquela mesma semana em que o Carlos Maranhão me chamou para me conhecer, para visitar a redação da Placar, a Folha me convocou para uma entrevista, por telegrama, imagina. E eu fui de manhã na Placar e de tarde na Folha fazer a entrevista. E no fim das contas eu fui aprovado, eu fui selecionado nessa entrevista da Folha. Eram, sei lá, 4 candidatos. Eu fui entrevistado, eles gostaram da minha experiência prévia, né, como repórter dessa área de ciência, e eu acabei sendo contratado. Mas antes disso, eu liguei para o Maranhão, na Placar, e falei assim: Maranhão, puxa vida, eu quero trabalhar aí, eu não quero trabalhar com ciência, eu não quero ir para a Folha, eu não gosto da Folha, eu não era nem leitor da Folha. O jornal que eu lia na época era o Jornal da Tarde, por causa de esporte, né? Mas aí ele falou assim: não, você vai para a Folha, vai trabalhar na Folha, porque não tem vaga aqui. Então você vai para a Folha e trabalha lá, e começa a tua carreira de verdade. E fui. E foi assim que eu entrei na Folha e depois fui acabar no esporte por outros caminhos, né? Quando você está dentro de um jornal, uma redação muito grande, você começa a conhecer as pessoas das várias editorias e tudo mais. E eu, como repórter de educação e ciência, a nossa editoria fisicamente era próxima da editoria de esportes. E eu vivia lá, né, falando com o pessoal de esportes, né, falando de futebol, falando de Fórmula 1, falando de tudo. Até que abriu uma vaga no esporte. Abriu uma vaga lá Isso é muito comum em jornal, né, em jornal grande. Embora eu não sei, porque os jornais hoje é um outro mundo, mas naquela época era muito comum você migrar de uma editoria para outra. E aí abriu uma vaga no esporte, eu vivia lá, e o editor me chamou, falou: escuta, você não quer vir para cá? Nós estamos com uma vaga de pauteiro, editor assistente. Eu falei: vou correndo, fui na hora, né? E fiquei lá um mês e pouco. Quando eu assinei a minha primeira matéria no esporte, porque eu era pauteiro, eu não era repórter, mas às vezes eu mesmo me escalava para uma pauta ou outra que não tinha repórter e tal, eu ia, porque eu queria escrever, né? E a primeira vez que eu assinei uma matéria sobre... foi uma matéria, eu lembro direitinho, foi uma matéria sobre... Estou falando muito, né, gente? Se vocês quiserem... Não, tá ótimo. Não, manda bala. Foi uma matéria sobre... Era o lançamento... Lançamento não, era a eleição da Miss Futebol Paulista. Um evento absolutamente jeca, cafona pra cacete, numa boate na Zona Norte, em Santana, aquelas coisas dos anos 80, né, total. Isso foi em 88. O presidente da federação era o Eduardo José Fará, aquelas mulheres de maiô, imagina, Miss Futebol Paulista. Um dos jurados era o José de Assis Aragão, que era juiz de futebol. E aí eu escrevi um texto, eu fui, porque era fora do horário de trabalho, eu falei assim: isso aí vai dar uma matéria legal. Eu fui, era um sábado à noite, sei lá, fui e fiz uma matéria. E foi publicada, sei lá, na segunda, terça-feira seguinte. E quando saiu o meu nome no jornal, naquele mesmo dia, eu chegava muito cedo no jornal, eu chegava às 6h30 da manhã, porque a gente tinha reunião de pauta às 7h. Às 8h da manhã, toca o telefone, era o Carlos Maranhão, da Placar. Aí ele falou assim: não sei se vocês conhecem o Maranhão tem um jeito muito particular de falar, né? Ele falou assim: Flávio, tudo bem? Eu: tudo bem, Maranhão, como é que vai? Tá no esporte agora, né? Falei: sim, tô. Então, você quer vir para cá? Abriu uma vaga. E, putz, aí, cara, eu nem perguntei quanto era o salário, nem do que era a vaga. Fui correndo, saí da Folha e fui realizar o meu sonho de trabalhar na revista Placar, né? Fui para lá como editor, um dos editores, e eu fiquei exatamente um mês, cara. Um mês da Placar. Placar estava vivendo um momento meio esquisito, porque a revista ela vendia bastante, mas ela não vendia publicidade. Ela tinha o público, o comprador da Placar, leitor da Placar, não era um público de alto poder aquisitivo. Então a revista, não que ela fosse deficitária, mas ela não dava muito lucro.
Então a Abril, naquele começo de ano, tinha tomado a decisão de mudar radicalmente a Placar, que é uma revista que foi fundada em 1970, nós estávamos em 1988, e eles resolveram mudar muito a linha editorial da revista, começar a investir muito em games. Era uma época que estava começando esse negócio de games, sabe, de jogo de videogame, de computador e não sei o quê. E puta, cara, eu não gostei, eu achei que aquilo não era a Placar que eu tinha conhecido, sabe, nos anos 70 e tal. E aí o cara da Folha, o meu editor na Folha, o Nilson Camargo, ele me ligava toda semana, falava, volta, porque isso aqui tá uma zona. Porque quando eu fui para lá como pauteiro, eu organizei muito bem a editoria. Era uma editoria muito grande, gente. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha na editoria de esportes da Folha uns quase 30 jornalistas, né? E era complicado. É complicado você organizar pauta para 30 pessoas, todos os esportes. 88, ano de Olimpíada, né? Olimpíada de Seul. E aí o Nilson insistindo, volta. Aí eu falei assim, Nilson, eu volto, mas eu não quero mais ficar na pauta. Eu odiava acordar cedo, né? E eu quero escrever também. Aí ele falou assim, pode vir, você faz o que você quiser, vai ter Fórmula 1 daqui uma semana, você vai lá cobrir lá no Rio de Janeiro, eu sei que você gosta de corrida e tal. Aí eu peguei e pedi demissão da Abril. Um mês, eu fiquei exatamente um mês, de 25 de janeiro a 28 de fevereiro, eu fiquei na Placar e voltei para a Folha com essa promessa de cobrir a Fórmula 1 naquele ano. Fui fazer a corrida, que é um negócio que eu gostava muito, eu era um cara que vivia indo ver as corridas de Fórmula 1 lá no Rio, né, como espectador e tudo. E aí começou a minha história também com a Fórmula 1 profissionalmente, né? E aí foi. Daí fiquei um tempão lá na Folha. E a saída... Desculpa, só abrindo um parênteses antes da pergunta do Conrado, você falou que estudou na FAAP, né? E eu, Conrado e o Rodrigo nos conhecemos na FAAP e nos formamos lá. Uhum. E aí você também deu aula, né, na FAAP de jornalismo. Foi. Que época mais ou menos foi? Que ano foi mesmo? Olha, eu dei aula de pós-graduação para um curso específico de jornalismo esportivo durante uns 2 anos. Isso foi ali na altura de 2012, 2011, por aí. Não foi uma experiência muito legal. Eu não sei ser professor, eu acho. Assim, os alunos gostavam muito de mim, alguns deles, inclusive, se encaminharam bem na profissão. Mas eu nunca tive muito método para dar aula, sabe? Uhum. E eu acabei saindo da FAAP porque no último ano que eu dei aula lá, tinha umas meninas que... Era um curso caro, sabe? Era um curso à noite que claramente era frequentado por pessoas de alto poder aquisitivo, a maioria delas, pelo menos. E teve um ano, acho que foi no segundo ano, que 3 alunas me convidaram para eu ser banca, para fazer parte da banca do TCC delas. E aí eu disse para elas, olha, vocês me conhecem, vocês estão convivendo comigo aí faz 1 ano e tal, eu vou ser muito rigoroso, chato, porque eu acho que vocês têm, assim, eu tenho a obrigação de ser honesto, justo, né, na hora de avaliar qualquer um, porque eu não dava notas não tem passar de ano nesses cursos de extensão, de pós-graduação, né, passar de ano é o trabalho de conclusão lá e tal. Não, claro, beleza e tal. E aí as meninas me colocaram lá como banca, e eu reprovei as 3 no dia da análise, porque eu falei para elas, eu vou ler o trabalho de vocês, não vai ser... Porque você sabe como é que é trabalhar de TCC, né, gente? Geralmente o professor dá 9,5, nem lê, não sabe nem o que tem lá e tal, mas eu peguei 3 trabalhos, quer dizer, um deles, por exemplo, era sobre a importância da televisão na popularização do vôlei no Brasil, né? O trabalho da menina não mencionava o Luciano do Vale, por exemplo. Não mencionava o que o Luciano do Vale fez quando o vôlei brasileiro virou um esporte de verdade popular, a ponto de ter um jogo no Maracanã, né?
Não sei se vocês lembram dessa história. O Luciano do Vale foi o cara que levou o vôlei para a televisão, isso antes da Olimpíada de 84, né? A geração de prata de 84, ela é fruto daquilo que o Luciano do Vale fez no show de esporte da Bandeirantes, né? Então, você fazer um trabalho sobre a importância da televisão para a popularização do vôlei no Brasil e não mencionar o Luciano do Vale, você não fez o trabalho, né? Então, eu reprovei a menina. A menina fez um trabalho sobre Rally dos Sertões. Quando eu comecei a ler o trabalho da menina, falei, caraca, eu já li isso. E aí eu percebi que, na verdade, era uma colagem de press releases do Rally dos Sertões que eu recebia como jornalista, entendeu? E a outra, eu não lembro direito o que era. Eu sei que eu reprovei as 3. E aí a faculdade não renovou o meu contrato. Eu tinha que, quando foi para renovar pelo 3º ano, porque os professores falavam, os outros, mas Flávio, não pode reprovar. Eu falei assim, gente, eu não posso reprovar, não, eu tenho de reprovar. Porque se essas meninas forem disputar uma vaga numa redação qualquer, com um coitadinho que estudou na São Judas Tadeu, ou na Metodista, ou na Embi Morumbi, sei lá o quê, trabalha de dia, estuda à noite, não sei o quê. Aí você pega 2 currículos, o cara fez jornalismo na São Judas, e a menina fez jornalismo, sei lá, na PUC, com pós-graduação em jornalismo esportivo na FAAP, provavelmente vão contratar a menina pelo currículo, sabe? E não é justo, é sacanagem, porque essas meninas não vieram aqui para estudar, elas vieram aqui para ter um diploma a mais. E, enfim, não renovaram o meu contrato. Então, a minha experiência como professor não foi das mais brilhantes, mas pelo menos, eu acho que eu não cometi nenhuma injustiça com ninguém quando eu analisei os trabalhos dessas moças de uma maneira muito rigorosa, que eu acho que é a única forma que tem, que é justa, né? Que é honesta de se fazer. Inclusive, se elas estiverem escutando aí, já sabem a justificativa. Não, eu falei para elas, eu falei em público, falei na hora da avaliação, eu falei, escuta, bicho, não dá, entendeu? Você não pode fazer um trabalho sobre vôlei na televisão sem mencionar o que aconteceu na época do Luciano do Vale, porque isso significa que você não... Esse é um problema de hoje, né? É muito fácil encontrar qualquer coisa hoje na internet, no Google, né? E só que o qualquer coisa não basta. Eu lembro que um dos trabalhos, não lembro de qual, ele era tão heterogêneo que tinha alguns trechos que eu falava, não, essa menina não escreveu isso. Quem escreveu o capítulo anterior não escreveu esse. Aí eu pegava um trecho, uma frase, e jogava no Google e vinha o texto inteiro, né? Aí vai caçar, né, bicho? Aí, porra, entendeu? Tá querendo enganar quem, né? Do mesmo jeito que é fácil tentar enganar, é fácil ser pego, né? E eu falava isso para elas, e para os meus alunos sempre. Vocês têm um compromisso, cara, na vida, se vocês forem ser jornalistas mesmo. Vocês têm que trabalhar com a verdade, entendeu? Não adianta querer enganar os outros. A única coisa que a gente tem de patrimônio é credibilidade, entendeu? Eu queria me enganar um professor, cara, puta, macaco velho pra cacete, com 30 anos de jornalismo, vocês vão me enrolar, entendeu? E porque se você quer enrolar um professor, você vai enrolar o teu leitor, entendeu? E isso não é legal, não é justo. Então vão ser outra coisa, não tem problema, não é obrigado a ser jornalista. É mais ou menos assim. A gente se formou, acho que em 2006, né, André? Foi um pouquinho antes. Ainda tinha revelação lá na FAAP, tinha um estúdiozinho que a gente revelava foto, era legal. Mas, ô Flávio, eu ia te perguntar, até da saída da Placar, imagino que, né, como você mesmo comentou, foi o sonho de pisar lá, entrar e logo depois você saiu. E essa saída foi tranquila, foi traumática, deixou algum mal-estar? Não. O único problema ali foi que eu não era jornalista formado, eu era formado em rádio e TV, e naquela época havia uma disputa muito grande entre alguns veículos de comunicação e o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que batalhava pela exigência do diploma de jornalista. Então, muitas empresas de comunicação deixaram ou evitavam contratar
gente para trabalhar como jornalista que não tivesse diploma de jornalista, né? A Folha, por exemplo, cagava para isso. A Folha, como ela sempre foi contra a obrigatoriedade do diploma, ela contratava e pronto, né? E quem quisesse que fosse reclamar. Mas a Abril não. A Abril era uma empresa muito grande, era uma empresa muito maior do que a Folha, né? Na época, e eles tinham tido alguns problemas com alguns jornalistas que saíram da editora e entraram com ações trabalhistas, porque eles recebiam não como jornalistas, mas apareciam no expediente das revistas como jornalistas e tal. Enfim, então eles tinham muitos cuidados para contratar não jornalistas. Então, o meu processo de contratação foi um pouco demorado e foi trabalhoso para quem quis me contratar, no caso, o Maranhão, né? Então, um mês depois, eu pedi para sair, ele ficou chateado, mas não houve nenhum tipo de atrito, não. Tanto que eu, depois, já na Folha, eu contratei muita gente que trabalhou comigo na Placar. Eu levei o Milton Belintani, que era editor junto comigo, já morreu, coitadinho. O Sérgio Grazeles foi trabalhar comigo na Folha, eu levei ele para trabalhar lá. O Ari Borges, quem mais? Poxa, eu trabalhei com tanta gente, cara. Eu trabalhei com o Marcelo Rezende, para vocês terem uma ideia. Marcelo Rezende trabalhava na revista no Rio de Janeiro. O Fábio Sormani era um dos repórteres da revista também, logo depois ele saiu. E, enfim, eu deixei muitos amigos lá. A Placar foi apesar de eu ter trabalhado lá apenas um mês, eu sempre mantive um contato muito próximo com todo mundo que trabalhava lá. Então não teve trauma nenhum, não, porque quando eu saí, eu já tinha sido, da Folha, eu já tinha sido mordido pelo bichinho do jornalismo diário, né? E o ritmo do jornalismo semanal, né, da revista semanal, era muito diferente. Eu não gostei, para ser honesto, eu não gostei de ter trabalhado aquele mês lá na Placar, não foi uma coisa que me agradou, então foi fácil. Legal. E aí, Flávio, bom, você ficou um tempo na Folha, onde você começou a cobrir cada vez mais, né, o esporte e aí o automobilismo. E aí eu não quero também que a história fique muito longa, eu até já conheço um pouco dessa história, mas conta um pouco pra gente essa transição, quando você saiu da Folha e a decisão de montar a agência, a Warm-Up, e como foi esse processo para você. Bom, eu voltei para a Folha em 88 e como editor adjunto já de esporte, e logo depois, no ano seguinte, 89, o nosso editor, que era o Alon Feuerwerker, ele foi deslocado temporariamente para a política, porque foi o ano das eleições, né, de 89, e eu fui editor interino durante alguns meses, e no começo de 90 eu fui efetivado como editor de esportes. Eu tinha 25 anos, 24, 25 anos, o que é uma responsabilidade total, mas a Folha era muito assim a média de idade lá, o cara com 30 anos era veterano no jornal, né? Então eu assumi a editoria durante algum tempo, foi até meados de 91, quando o cara que eu tinha contratado para ser repórter de Fórmula 1, que era uma necessidade que o jornal tinha, né? A Folha era o único dos 4 grandes que não tinha repórter exclusivo para a Fórmula 1, e eu contratei um que era o Mário Andrade Silva, que também não era jornalista, mas que a gente formou lá dentro, né? E o Mário, em 90, e no final de 90, começo de 91, ele ganhou um concurso interno lá que tinha toda hora para ser correspondente em Paris. A Folha tinha os correspondentes bolsistas, né, em várias cidades do mundo. Ela mandava, a gente abria um concurso interno, e durante 6 meses a menina ia para fora do Brasil trabalhar como correspondente. E quando voltavam, se tivessem trabalhado bem, geralmente assumiam cargos melhores do que de repórter. Então, quando o Mário voltou de Paris, em meados de 91, ele foi colocado ele voltou para ser o editor de esportes. E eu fui promovido a repórter especial do jornal, que era bem interessante. Você ganhava mais e você só fazia reportagens, né? E só pautas especiais. E como eu estava muito envolvido com automobilismo, eu passei a ser o cara responsável pela cobertura de Fórmula 1.
E fiquei lá até, isso foi em 91, isso foi até 94, até o Senna morrer. Então não foi. Eu saí do jornal porque eu tive uma discordância lá, porque eles queriam me manter lá em Imola, lá na Itália, durante o período do inquérito que apurava a morte do Senna, e eu falei que isso não fazia nenhum sentido, que eu tinha que voltar, porque, além de tudo, quer dizer, tinha um enterro do Senna que eu tinha que cobrir, né? Eu era o cara da Fórmula 1. E depois esse inquérito ia levar, sei lá quantos anos, e eu não ia ficar morando eternamente na Itália. Se eles quisessem que me botassem lá para ser correspondente na Itália, eu ia adorar. Mas o jornal já tinha gente lá. Então, não, você vai ficar aí, não tem que ficar, não sei o que. Eu falei, não, vou voltar, eu voltei. E voltei e fui mandado embora. Então, eu não tomei uma decisão de montar a agência. Montar a agência de notícias foi o caminho que eu encontrei para continuar cobrindo Fórmula 1. Porque só 4 jornais no Brasil faziam isso. Com a morte do Senna, a tendência, inclusive, era de diminuir, mas durante um tempo ainda esses 4 jornais continuaram fazendo. E como eu continuava, eu também fazia uns freelas para a Jovem Pan como comentarista, e a Jovem Pan falou assim, não, a gente continua te mandando para as corridas, se você quiser continuar com a gente. Aí eu juntei isso, falei assim, bom, se a rádio vai me mandar para as corridas, me paga passagem, me paga hospedagem, me paga aluguel de carro, né? Ainda me paga um cachezinho, eu tenho que escrever, aproveitar isso e continuar escrevendo para alguém. É bom lembrar que nós estamos falando de uma época que não existia internet, né? Estou falando de 1994. E aí eu resolvi criar essa empresa, essa agência, né? Oferecer a cobertura para jornais do Brasil inteiro e de graça, porque eu sabia que ninguém pagava nada, né? Já naquela época, mas em troca de espaço publicitário. Eu falei assim, foi uma ideia que eu tive assim, eu mesmo idealizei isso, né? Concebi essa ideia. Eu vou fazer cobertura patrocinada. Eu vou num patrocinador, vou descobrir um anunciante, o cara me paga, enfio o anúncio desses caras em todos os jornais para quem eu vou escrever, jornais do Brasil inteiro, e os jornais, em vez de me pagar, eles me dão espaço, só isso. E aí eu comecei a garimpar. Eu sei que no final de 94, começo de 95, eu tinha uma rede de 55 jornais que toparam receber a minha cobertura de Fórmula 1 sem me pagar nada, em troca de espaços publicitários. E aí faltava o anunciante, né? Eu tinha um sócio que era um cara que trabalhava com equipes de automobilismo aqui, de Fórmula Chevrolet, o Ricardo Tedeschi, que foi o cara que levou o Rubinho para correr na Fórmula 1 e tudo. Então ele era um cara que tinha muito tráfego, né? Entre empresas, anunciantes do automobilismo e tal. Mas ele não conseguiu arrumar anunciante nenhum. Eu consegui no finalzinho com um cara que era amigo de um amigo de um amigo, me pagou bem menos que a metade do que a gente queria faturar, né? Mas foi o jeito de começar, e assim começou. E aí eu montei a agência, fazendo essa cobertura para muitos jornais no Brasil inteiro, transmitindo matéria por fax, vocês não têm noção do que era aquilo. E aí foi. Aí fomos indo, depois virou o site, enfim, e estamos aí até hoje. E como foi, aproveitando esse gancho, como foi essa transição entre mídias, né? A gente falou já de jornal, de revista, de rádio, agora internet, TV, enfim. Como você foi se adaptando a todos esses formatos? Olha, eu sempre fui um cara de texto, né? Embora tenha começado com meu primeiro emprego remunerado na SBPC, né, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, era fazendo programa de rádio, um programa de rádio de jornalismo científico, né? Então, eu sempre fui um cara de texto, de escrever, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita intimidade com rádio e com microfone, talvez por ser um ouvinte de rádio fanático, assim, eu sempre ouvi muito rádio, então rádio eu nunca tive dificuldade em fazer. Mas eu trabalhei 2 anos em rádio, fui trabalhar no jornal, trabalhei em revista, e em 94, antes de sair da Folha, como eu viajava para todas as corridas, e as equipes de rádio que faziam Fórmula 1, Jovem Pan, Excelsior, Bandeirantes, às vezes a Rádio Gaúcha, mas basicamente aqui de São Paulo, a Excelsior, que é Globo, né, hoje, era o Luiz Roberto que narrava, a Jovem Pan e a Bandeirantes. A Bandeirantes tinha uma equipe completa, fazia com narrador, comentarista e repórter. O Cândido Garcia era o repórter, o Éder Luiz era o narrador e o Edgar Melo Filho era o comentarista. A Jovem Pan,
tinha só o Nilson César, que ia para as corridas e narrava as corridas, mas ele não gostava de viajar. Ele odiava o Caipira de Sorocaba, ele queria mais espaço no futebol, na Jovem Pan e tal. Então, ele começou a me convidar para eu participar das transmissões, como convidado, na cabine, né? E eu participava, comentava as corridas e tal. E aí a rádio gostou, e o Nilson propôs lá na rádio que ele não viajasse mais, que ele fizesse off-tube, que ele não gostava de viajar, e que eu, mesmo trabalhando na Folha, mas que eu fizesse esse papel de repórter lá, entendeu? De gravar as entrevistas, mandar as sonoras e tal, fazer os boletins, e foi tranquilo. Então, quer dizer, eu trabalhar em jornal e rádio, eu já comecei a trabalhar junto em 1994. A internet, quando começou aqui no Brasil, isso foi em 96, eu montei um site, o que chamava Warm Up, né, que é o nome da minha empresa, mas era uma coisa muito incipiente, assim, sabe? Por exemplo, eu punha as minhas matérias no site 2 dias depois de mandar para os jornais, porque eu achava que eu não podia furar os jornais, entendeu? Os meus próprios jornais. Não era justo eu mandar. Os caras estavam comprando material meu, ainda que sem pagar, mas eu não achava justo publicar nada na internet, que ninguém sabia direito o que era, antes que fosse publicado nos jornais impressos, né? Mas a internet entrou de uma maneira muito acelerada, né? Isso estou falando de 96, quando a gente criou o site. Em 99, 3 anos depois, a gente já tinha o UOL, a gente já tinha American Online, e surgiu um negócio chamado IG, que era internet grátis. Porque nos primeiros anos de internet, você pagava para ter acesso à internet mesmo, né? Você tinha que assinar um serviço, você ganhava acesso a determinados números de telefone, conectava, conexão de escada e acessava a internet. E o IG foi o primeiro portal e provedor de internet grátis. E qual que era a jogada do IG? O IG pertencia a uma dessas empresas telefônicas, não lembro bem qual, acho que era a Telemar, e você só acessava a internet usando os números da própria, né, da Telemar. Então você acabava pagando indiretamente porque estava gastando impulso, né? Mas o IG estava montando uma mega operação e contratando gente, contratando sites parceiros, e me chamaram para ser o site de automobilismo, né? Porque os caras que foram para o IG eram caras que tinham trabalhado comigo na Folha, o Matina Suzuki Júnior, o Leão Serva e tal. E aí eu falei, não, eu tenho um site. Eu não tinha nada, na verdade, tinha um domínio, né? Eu falei, não, eu faço. E aí eu criei o Grande Prêmio, né? A gente registrou outro domínio. Então, assim, foi tudo muito natural, sabe? Foi tudo muito acompanhando a timeline do planeta, né? Óbvio que deu para perceber que a internet era um negócio que iria crescer. Eu lembro que em 97, quando eu fui para o Lance, antes de publicar suas edições, antes de ser lançado no impresso, o Lance apareceu na internet, né? Era o Lancenet. Então a gente já tinha noção de que a internet ia ser era um novo veículo de comunicação. Então foi simples. Eu não tive grande dificuldade em migrar para essas mídias, sabe? Porque é o que eu sempre falo, assim, basicamente eu fazia a mesma coisa. Eu falava e escrevia. A gente tinha outras ferramentas, né? Depois vieram as fotos digitais, depois veio e-mail, depois veio Wi-Fi, depois veio podcast, depois veio vídeo na internet. Mas isso tudo eu fui fazendo antes do que a maioria, porque dava para entender que era isso que ia acontecer. Eu lembro que a gente tinha programa de vídeo na internet em 2000, no Grande Prêmio. Porra, 2000, cara, não tinha banda larga, não existia banda larga, a conexão era discada. Você vê um vídeo na internet, era a coisa mais difícil do mundo, porque a velocidade de conexão era muito baixa e tal, mas a gente já fazia. Então eu não me sinto um pioneiro de nada, eu acho que apenas eu acompanhei, né,
o andamento da tecnologia. Eu acompanhei o ritmo em que as coisas iam acontecendo e nunca tive grande dificuldade com isso, não. Agora eu tenho com rede social, mas que é um outro universo, né? Mas o mundo da internet não foi propriamente um puta mistério. Tecnológico, sim, né? Se você me pergunta como é que se faz um jornal, eu sei, de cabo a rabo, impresso. Mas se você me pergunta como é que as coisas vão para o ar da internet exatamente, como é que montam o site e tal, eu nunca soube fazer isso sozinho. Eu sempre tive que contar com pessoas que me ajudassem nisso. E o Flávio, tenho que emendar duas perguntas em uma aqui. Uma curiosidade, por que você parou de cobrir você mesmo, né, em loco? E você estava cansado? Foi isso? E se você sente falta de estar na televisão? Olha, eu parei de viajar em 2005. Eu tinha começado a viajar atrás de corrida de Fórmula 1 em 1988, esporadicamente, né, foi a primeira corrida que eu cobri em 88. De 91 em diante, eu fui a praticamente todas as corridas da Fórmula 1, em todos os campeonatos. Pulei uma ou outra, porque ou o campeonato já estava decidido, ou porque era em época de Olimpíada, ou porque era no Japão e na Austrália, enfim, um ou outro. Mas basicamente de 91 até 2005 eu fui a, 90% das corridas. Em 2005 eu estava na Rádio Bandeirantes, o negócio com os jornais já tinha diminuído muito, eu já não tinha um faturamento, uma receita legal de jornal impresso, porque os jornais estavam começando a acabar, né? E a internet ainda era o começo, o boom da internet de 2000 a 2003 foi financeiramente muito bom, muito interessante. Mas depois disso, o dinheiro acabou, o dinheiro do mercado acabou para isso. O modelo de negócios mudou e eu não estava conseguindo pagar os salários dos meus moleques, porque o site cresceu, eu precisei contratar um monte de gente e tal. Então, eu estava na Bandeirantes, eu escrevia para alguns jornais, tinha um site que me dava mais prejuízo do que dinheiro, do que lucro, né? E eu estava voltando de Mônaco, eu recebi um telefonema do José Trajano, né? Daquele jeito dele, né? Eu falei, você pode vir aqui hoje? Eu falei assim, não, Trajano, hoje não, porque eu estou em Mônaco, eu estou voltando para o Brasil e tal. Mas então tá bom, então você vem, quando é que você chega? Eu falei, amanhã, então amanhã você vem aqui, tá bom. E por que eu conheci o Trajano? Porque todo ano, época de Grande Prêmio do Brasil, a ESPN me chamava para participar de um programa ou outro qualquer lá para falar de Fórmula 1, né? Aquelas coisas. Tá aqui o Flávio, jornalista de Fórmula 1, e aí, tem corrida esse fim de semana? Pois é, vai ganhar fulano, vai ganhar ciclano e tal. Então eu conheci as pessoas lá, e o Trajano me chamou pelo seguinte, porque estava saindo do canal o Paulo César Vasconcelos, estava indo para a Sport TV. E o Trajano gostava de mim, pelas minhas participações eventuais lá na ESPN. Aí ele falou assim, você fala de futebol também? Eu fui lá, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui lá. Eu falei, você fala de futebol também? Eu falei assim, eu falo de qualquer coisa. Eu falei assim, então tá bom. Você quer trabalhar aqui? Eu falei assim, tá, sei. Quanto você paga? Pago X. Eu falei, tá bom, eu topo. Mas eu tenho as minhas viagens da Fórmula 1. Não tem problema, pode vir. Eu falei, tá legal. Então quando é que começa? Começa agora. Pode se vestir que vai ter um programa agora, bate-bola. Aí eu peguei e fui, participei do bate-bola. E comecei a fazer televisão, que é um negócio que eu nunca tinha feito, né, de verdade. A Bandeirantes, onde eu estava, ela tinha um esquema de Fórmula 1 que era terceirizado. Era o Odinei Edson, que era o dono do produto Fórmula 1, ele alocava na Bandeirantes e ele que pagava as pessoas que faziam a cobertura para ele. Eu era um desses. Mas aí ele estava meio sem grana, ou tinha, estava em crise, não sei o que e tal, e ele começou a não me mandar mais para as corridas. E aí eu comecei a trabalhar na televisão. E também tem outra coisa, eu tenho 2 filhos, um tinha nascido em 98, outro tinha nascido em 99. Com esse negócio de viajar o tempo inteiro, eu não estava vendo os moleques crescerem, na verdade, né? Porque eu viajava muito. Principalmente porque quando eu comecei a cobrir Fórmula 1, em 88, a temporada tinha 16 corridas, corria, 10 na Europa,
tinha um período ali de maio a setembro, que era quase tudo na Europa, e depois começaram com corrida na Malásia, corrida no Bahrein, corrida em, sei lá, Turquia, Índia, Coreia, Abu Dhabi, Singapura, 20 corridas por ano. Não chega desse negócio. Já vi tudo, já vi Schumacher, já vi Senna, já vi Prost, já vi Mansell, Piquet, já cobri essa merda toda. E resolvi que era hora de mudar de vida, né? A televisão me pareceu um negócio um pouco mais promissor e eu já estava cansado de viajar. Então, essa decisão também foi bem suave, assim, sabe? Não foi nenhum trauma. Chegou no final de 2005, eu simplesmente não renovei com a Bandeirantes, com o Adnei, e resolvi priorizar a televisão. Mantive o site, os jornais cada vez mais estavam diminuindo, né? A minha cobertura impressa de Fórmula 1, ela começou a ser feita para quase ninguém, e eu resolvi que o meu negócio ia ser televisão. E foi assim. Se eu sinto falta, cara, eu tenho saudade do que eu vivi, porque eu vivi um tempo legal. Agora, você me pergunta, você voltaria? Não, porque os tempos são outros, né? O momento é outro, o interesse por Fórmula 1 na mídia é outro também, né? E eu sinto saudade porque foi legal, né? Ainda bem que eu sinto saudade. Mas é o que diz o Paul Auster, né? Foi, não será de novo, lembre. Então é isso. Essa fase da minha vida de viajar para todas as corridas já passou. E eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, porque todo ano que eu vou em alguma corrida, eu vejo alguns jornalistas que estão lá há 30, 40 anos, com esses caras, assim, não viveram outra vida, sabe? Não viveram outra vida. Não sabem viver outra vida. E isso é muito dramático na hora que eles tiverem de parar, né? E como eu tomei a decisão de parar antes de entrar nesse círculo vicioso, assim, eu acho que isso foi muito positivo para mim, porque eu não sinto falta. Eu sinto saudade, como eu sinto saudade de um monte de outras coisas, porque foram coisas legais que eu vivi. Legal, Flávio. E só antes, eu sei que a gente está chegando no nosso tempo aqui, mas é porque o papo tá bom. Eu queria que você comentasse uma coisa. Eu consumo bastante conteúdo do Grande Prêmio, né? Uhum. E que, inclusive, vocês têm feito coberturas em loco com frequência, né? Quer dizer, na pandemia isso mudou um pouco, mas vocês sempre tiveram um trabalho bem forte nisso. E é uma muito jovem que está lá no Grande Prêmio, né? Quer dizer, talvez hoje não mais tão jovem, mas eu sempre vejo ali, tenho essa impressão de ser uma equipe jovem. Como que é isso? Essa turma está com você desde sempre? Você sempre está procurando também dar oportunidade? Ou foi simplesmente organicamente que se formou esse time aí? Olha, eu falo pelo Grande Prêmio até 2016. Foi quando eu passei toda a operação, o site, toda a operação financeira, a operação editorial, eu passei para o pessoal que trabalha lá, né? Eu sempre contratei gente no Grande Prêmio, a gente sempre contratou um processo muito rigoroso de seleção. Nós nunca contratamos ninguém por amizade, assim, sabe? Conheço fulano que sabe escrever e tal, não sei quem, o outro que gosta de Fórmula 1, não. A gente abria concurso e era duro, viu, cara? Eram testes pesados mesmo, de conhecimento, de postura diante da profissão e tudo mais. Então, acho que esses processos de seleção, eles foram fundamentais para formar uma cultura no Grande Prêmio de jornalistas muito comprometidos com a profissão, né? Com a profissão, e não só com a história do automobilismo, com a profissão, com a posição social que o jornalismo ocupa na sociedade, né? E
a nossa linha editorial, a nossa linha de conduta, desde sempre, ela é baseada em alguns princípios pétreos, assim. Uma das coisas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se a gente chegar, uma das perguntas que a gente fazia para contratar alguém era o seguinte: o automobilismo é a coisa mais importante da vida para você? Se o cara respondesse sim, a gente não contratava, né? Porque a nossa visão sempre foi de que nós somos jornalistas, não somos jornalistas de automobilismo. Ali sempre foi uma escola de preparação de profissionais que têm condições de atuar em qualquer área, né? Claro que precisa ter conhecimento do automobilismo, de esportes a motor, precisa gostar e tudo mais, mas não pode ser a coisa mais importante do mundo, né? Porque isso te cega para o resto que está acontecendo em volta, né? Então, o tipo de gente que trabalha hoje no Grande Prêmio, as pessoas são muito parecidas, elas pensam muito parecido em relação a tudo. E eu acho isso muito legal. São jovens muito engajados, são jovens muito preocupados em fazer um jornalismo sério, um jornalismo correto. Hoje eles fazem coisas que eu, se estivesse à frente do Grande Prêmio, não teria condição de fazer, né? Porque eles têm muito mais familiaridade com novas tecnologias, com algoritmos, com novas mídias, com novas plataformas e tudo. Mas uma coisa é certa, são todas pessoas que pensam muito parecido a vida, não é só o automobilismo, né? E eu me orgulho muito disso, porque o Grande Prêmio sempre foi uma porta de entrada para profissionais na área. Eu posso te dar uma lista de gente que passou por lá e está hoje muito bem colocada em outros canais, em outros veículos, né? Sei lá, o Everaldo Marques começou no Grande Prêmio, a Juliana Travalha, que hoje é da Globo, está lá, começou lá. Tem deixa eu ver aqui, quem mais? Tem tanta gente que passou por lá. O Renato Couto, que está na ESPN, começou no Grande Prêmio. Tem um cara chamado Marcelo, que hoje é o cara-chefe de comunicação da Procter & Gamble. Cara, tem um monte. Sim, eu posso estar esquecendo uma porção de nomes. Mas eu sempre falei para todos eles lá, isso aqui é uma porta de entrada. Vocês entram aqui, o Thales Torraga, que é colunista do UOL de futebol argentino. Puta merda, tem um monte de gente. E eu sempre falei para eles, é uma porta de entrada para vocês entrarem na profissão, porque eu não tinha condição de pagar salários bons e tudo mais, né? O problema é que chegou um momento que a profissão o nosso mercado começou a ficar muito, muito esquisito, muito restrito, muito difícil, e algumas pessoas começaram jogar o âncora no Grande Prêmio porque não tinha muito para onde ir, inclusive, né? E foi quando eu percebi que o Grande Prêmio passou a ser o meio de vida dessas pessoas. Foi quando eu passei a empresa para eles. Falei assim, eu não tenho condição de ficar pagando salário com o dinheiro que eu ganho da ESPN ou da Fox e tudo mais. Eu não tenho. Eu tirava do bolso, eu tenho dívidas monstruosas até hoje por causa disso. Vocês vão ter que andar agora sozinhos, porque eu não sei fazer isso, gerar grana do jeito que deveria. E eles assumiram o negócio. Então, o Grande Prêmio hoje é meu, o domínio é meu e tudo mais, mas a empresa, a operação pertence a eles, né? Como bom comunista, eu entreguei os meios de produção para eles, entendeu? E eu acho que assim, o Grande Prêmio é um sucesso do ponto de vista editorial, se considerar que é um site independente, né? Que existe há 25 anos, vai fazer agora, em 2021, e tá lá, tá vivo, tá vivo. Já passamos por várias fases, foi associado ao WIG, à MSN, à Terra, o UOL, e hoje tem várias parcerias. O Vitor e a Evelyn, que são os dois cabeças do site, eles tocam aquilo de uma maneira maravilhosa e eu tenho um baita orgulho. E virou meio de vida deles, né? É o que eu tô falando, assim, para mim deixou de ser, né? Mas tem gente, o Vitor tá lá há 20 anos, praticamente, né? E eu espero que tenha vida longa, sinceramente. Muito bacana. Flávio, a gente tem aqui no Polaris uma brincadeira chamada Icebreaker,
E deveria ser no começo, né? Mas ironicamente a gente quebra o gelo no final. E é um deck de cartas com perguntas aleatórias e a gente sorteia uma pro nosso convidado. Pode sortear quantas quiserem. Vamos lá. Vamos lá. Qual esporte você acha mais chato de assistir? Esporte mais chato de assistir? Rapaz, por serem chatos, a maioria deles eu não assisto, mas eu acho bem chato de assistir beisebol, por exemplo. Isso é uma coisa que eu jamais pararia na televisão para assistir. Beisebol, pronto. Achei que ia vir uma bocha, alguma coisa assim. Mas isso não passa, né, cara? Sei lá. Tem aquele curling, né? Que é divertido, né, cara? Eu acho que é melhor que beisebol. O curling virou um meme, né? Um meme por si só, né? De tão ridículo que é. E não é ridículo, né? Eu acho que nem o esporte é ridículo. Mas ele é, no mínimo, ele é excêntrico. Né? Mas o beisebol é complicado. Eu fui num jogo de beisebol nos Estados Unidos, eu estava lá a trabalho, aquelas coisas, né? Vai confraternizar com os colegas, e nem eles assistem o jogo, porque eles ficam o jogo inteiro bebendo, comendo, conversando. Sim, ninguém olha muito longo. Cara, esporte que o cara joga de calça com cinto, puta merda. Mas enfim, tem gente que ama de paixão, acha demais e tal, e o beisebol é muito popular nos Estados Unidos, então, em outros países também, em Cuba, na Venezuela, então alguma coisa de interessante deve ter, né? Tem grandes heróis da história do beisebol, Joe DiMaggio, tem filmes maravilhosos do beisebol, mas realmente não é algo que me atrai muito, não. Legal, Flávio. Então, para a gente respeitar nosso tempo aqui, pode seguir à vontade, gente, não tem problema. Se quiser esticar, estique, à vontade. Não, legal. Bom, então eu vou esticar um pouquinho. Vamos lá. Só mais uma antes de entrar no último segmento. Como começou sua empreitada como piloto? Olha, em 2003, em 88, quando eu fui para Placar, eu lembro que eu estava na Folha ainda, antes de ir para Placar, eu estava na Folha ainda e ia ter 1.000 milhas. Eu sempre gostei de corrida, tá? Isso é uma coisa que sempre gostei de corrida, eu gostei de carro, tudo mais. Mas nunca tinha pensado em fazer nada como piloto, sei lá. Aí eu lembro que em 88 teve uma 1.000 milhas aqui em São Paulo e a preliminar das 1.000 milhas ia ser uma corrida ou uma exibição, alguma coisa assim, de DKV, promovido pelo Auto Union DKV Clube do Brasil. Eu era louco por DKV. DKV é um negócio que meu pai teve, DKV é um carro dos anos 60 e tal, e eu gostava, sempre gostei de carro antigo. E aí eu entrei em contato com os caras que iam organizar essa corrida para ver se eles me arrumavam um carro para eu correr, para fazer matéria, né, no jornal. E obviamente não arrumei, porque não eram carros de corrida, eram carros de passeio, ninguém empresta carro para andar de pista de corrida para os outros e tal. E logo depois eu saí da Folha e fui para Placar, e coincidentemente na Placar tinha um cara chamado Sérgio Berezovski, que era fotógrafo da revista, e que logo depois ele virou diretor de redação da Quatro Rodas, ficou durante muitos anos lá. E o Berezovski, o Berê, ele tinha 2 DKVs, cara, olha que coincidência. E ele estava vendendo um e eu comprei um. Eu comprei um DKV dele. Quando meu dinheiro da minha rescisão da Folha, eu comprei o DKV, que foi meu primeiro carro. E aí, em 88 mesmo, em maio, teve uma nova corridinha lá em Interlagos de carros antigos. E eu inscrevi o meu DKV para participar dessa corrida, promovida pelo MG Clube do Brasil. E andei em Interlagos, que eu nunca tinha feito, né, dirigindo. E eu fiquei encantado com aquilo. E logo depois comecei a conhecer gente do meio, né? E eu tinha uma escola de pilotagem lá, do Beto Manzini, que eu resolvi fazer uma matéria sobre escola de pilotagem. E os caras me deram um curso para eu fazer, né? Eu fui aprender a guiar carro de corrida na pista antiga de Interlagos, ainda isso foi em 88. E, poxa, me apaixonei por isso, tal, bacana pra caramba e tal, mas enfim, esqueci. Em 2003, exatamente em 2003, eu já numa situação diferente, já 15 anos depois, eu já tinha uma
pequena coleção de carro antigo, eu resolvi fazer um carro de corrida, um DKV de corrida, para ter da minha coleção, na verdade, só isso. Eu queria ter um DKV igual aos DKVs da equipe VMAG, branco, uma bolota preta na porta, o número branco, não era para correr em lugar nenhum, não era nada disso, mas eu queria ter um carro, uma réplica de um carro de corrida da VMAG. E eu fui atrás e achei uns caras lá em Interlagos, umas oficinas que o cara tinha um lá, todo arregaçado, falei, vamos fazer um de corrida aqui, assim, sabe? Começamos a fazer e começaram a aparecer outras pessoas. Eu sei que no fim, cara, eu descobri que existia um mundinho ali de carro antigo, sabe? De corrida. E aí, isso no começo de 2003, eu já com o meu carro pronto, e sabendo da existência de vários carros de corrida antigos, que ou estavam esquecidos em garagens, ou alguém que tinha ideia parecida com a minha, que queria fazer um Gordini, outro que queria fazer um Fusca, outro que queria não sei o quê, eu entrei em contato com o Tamas, que era o organizador do Grande Prêmio do Brasil, e falei para ele, olha, Tamas, eu tenho aqui uma turma, eu tenho uns 20 carros de corrida velha aqui brasileiro, a gente queria fazer um desfile, cara, em Interlagos, uma corrida em Interlagos antes da Fórmula 1, será que dá para fazer isso e tal? E ele falou assim, pô, mas como é que é isso? Então eu expliquei mais ou menos e ele topou. Puta loucura. Hoje, pensar isso hoje na Fórmula 1 é impossível, né? Eu sei que eu juntei uns 20 carros de corrida brasileiros. DKV, Gordini, JK, Fusca. E aí, porra, tinha um cara lá no Rio Grande do Sul, chamado Paulo Trevisan, que é um colecionador de carro de corrida antigo. Então ele tinha lá um Fórmula V do Fittipaldi, um Fórmula Ford não sei de quem, uma carreteira não sei de quem lá, e eu sei que nós juntamos uns 25 carros e fizemos, na preliminar do Grande Prêmio do Brasil, de Fórmula 1, com 70 mil pessoas no autódromo, não foi uma corrida, foi um desfile de umas 2 ou 3 voltas, né, pela pista, antes da largada, com carros brasileiros de corrida, antigos. E eu narrando a minha volta pelo sistema de som, eu tinha um microfone dentro do carro, eu trabalhava na Bandeirantes, a Bandeirantes era a rádio oficial do Grande Prêmio, então eu narrei uma volta de dentro do meu DKV, foi uma barata. O Bernie Eccleston, cara, foi de carona num Carmanguia, dirigido pelo presidente da Volkswagen do Brasil. Pra vocês terem uma ideia da maluquice que foi isso. E aquilo, daquele desfile, nasceu um campeonato. Aí eu comecei a me envolver com isso, né? Confederação Brasileira, não sei o que e tal, e nasceu um campeonato paulista de carros antigos. E eu comecei a correr de DKV. Começaram a surgir algumas oficinas e não sei o que, uns caras que tinham um carro aqui, outro ali e tal, e nasceu um campeonato. A gente fez a primeira corrida em 2003 mesmo, eu estava em Imola, eu não corri na primeira corrida, um amigo meu correu com o meu carro, e esse negócio começou a crescer, a ponto de hoje a gente ter, sei lá, tem umas 5, 6 categorias hoje de carros antigos no Brasil, porque os carros antigos também começaram a ficar carros mais modernos, né? Na época, em 2003, 18 anos atrás, a gente corria de DKV e Gordini. Hoje se corre de Gol, corre de Passat, corre de Corcel, corre de Escort, corre de carros que não eram tão antigos naquela época e hoje são, né? E são carros que já correram de verdade, né? Tem muito carro que sobrou de campeonato aí. Campeonato Brasileiro de Marcas, por exemplo, ou do campeonato da Copa Clio, do não sei o que e tal. Então, cara, tem uma infinidade de carros, de protótipos e disso, aquilo, e hoje eu continuo correndo, quer dizer, eu parei de correr de DKV, eu fiz um Lada de corrida, e é o carro com o qual eu corro hoje. Mas o negócio cresceu assim, barbaramente. Você vai hoje para Interlagos no domingo, agora tem corrida. A gente vai ter lá, sei lá, uns 60 carros nas diversas categorias, né, existentes de carros clássicos de corrida, que em muitos casos são carros velhos mesmo, não são exatamente clássicos, não são clássicos dos anos 40, 50 e 60, mas são carros mais velhos de uma época em que esses carros que são iguais aos carros que 30 anos atrás disputavam campeonatos aqui no Brasil, né? Passat, Escort, Chevette, Gol, Voyage, carros que correram, né? E que continuam existindo, muito bem preparados, muito seguros, e a gente tem tem vários campeonatos hoje. Tem uma categoria que foi criada pelo Luciano Monteiro, esse rapaz que narra a corrida na Bandeirantes, ele é de Cascavel, ele criou um campeonato chamado Golden Classic,
porque ele queria fazer uma corrida de antigos lá numa preliminar de uma prova lá em Cascavel, no Campeonato de Marcas lá do Paraná, e os caras não deixaram, ele se enfesou, gostou dos negócios de carro antigo, começou a chamar gente e tal, não sei o quê. A última etapa teve 70 carros divididos em 3 grids, porque não cabia todo mundo na pista, né? E é legal, porque não é muito caro, dá para fazer carros bons, e é super divertido. Falou Escort, o Conrado vai chorar de emoção. Tem um Escort da nossa equipe, da LF, que é a equipe onde eu estou já há bastante tempo, que era um carro que foi do Andréas Mateis, foi campeão brasileiro de marcas, da Copa Shell de marcas e pilotos, o Andréas Mateis. Esse carro estava jogado numa gara, porque esses carros, eles acabavam os campeonatos, eles eram vendidos, sabe? As principais equipes de fábrica passavam os carros para frente, né? E os carros iam correr lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, sei lá onde. E esse Escort, particularmente, que foi campeão, ele foi encontrado pelo Nenê Finotti, que é o dono da minha equipe, né? Numa garagem, jogado. E ele foi lá, pegou, comprou o carro, restaurou o carro, fez o carro de corrida de novo e está aí correndo. E é um grande barato, né? Alguns carros realmente foram ressuscitados aí nesse período. Muito legal. Flávio, é o seguinte, tem uma tradição aqui também que a gente pede uma recomendação de livro e de filme para os nossos convidados. Pode ser algo a ver com o assunto que a gente conversou, podem ser seus próprios livros ou algo que você acha bacana recomendar para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Vamos ficar no nosso tema, né? Um pouquinho, que é automobilismo. Livro, eu vou sugerir um livro chamado... É um livro que, cara, quase ninguém conhece. De um autor italiano chamado Alessandro Baricco, com 2 Cs, que se chama Esta História. É um livro sobre corridas. Mas, na verdade, é sobre a paixão de um garoto por corridas, né? É o pano de fundo dessa novela, desse romance, e que é maravilhoso. Chama Esta História, Alessandro Baricco. Eu indico esse livro para todo mundo, porque é o livro mais bonito que eu já li de automobilismo, sabe, de paixão por corridas, né? Que começa no comecinho, a história começa no comecinho do século passado, no início, né, das corridas de estrada na Europa e tudo mais. É muito bonito mesmo, muito bem escrito, bem legal. E outro filme, né? Vocês queriam um filme? Rapaz, para não dizer que... Para não fugir muito também do nosso tema, quem não assistiu, que assista 2 filmes recentes, que são Ford versus Ferrari e o Rush, né? Que é o filme que conta o duelo, a rivalidade entre o Niki Lauda e o James Hunt, que são 2 filmes muito bem produzidos, muito bonitos, né? Muito bem feitos, e que contam histórias reais, bem contadas, né? Além dos clássicos de corrida, que são 2, que são o Grand Prix, de 1966, e o 24 Horas de Le Mans, com o Steve McQueen. Bom. E, Flávio, você achou lá o capacete ou não? Qual capacete? O que eu fiz para você? Cara, eu não sei se eu tenho todos os capacetes aqui daquela Como é que era o seu? Deixa eu ver, você sabe, eu achei no blog o post, mas não tem a foto mais, não carrega a foto. Não carrega porque era do IG, né? Deixa eu ver aqui. Que era branco, que tinha um 69 assim, invertido, com as cores da portuguesa. Já sei qual que é. Eu tenho essa imagem aqui, se você quiser, eu até te mando. Eu tenho essa imagem. Eu ia fazer, acabei não fazendo. Foi isso mesmo. Verdade. Exatamente, acabei não fazendo. Mas eu tenho sim, eu tenho aqui, o 69 invertido, vermelho e verde, né? Isso aí. É isso aí, eu tenho sim, pode deixar que eu vou achar e te mando, pode ficar tranquilo. Beleza. Flávio, obrigado mesmo pelo seu tempo, sei que é corrido aí para você. Pra gente, de novo, foi um prestígio poder contar com você aqui. Dava pra gente ficar mais um tempão. E é uma honra ter você dentro da galeria aí dos nossos convidados. A gente tem tido sorte de falar com pessoas bem legais e que terem topado participar aqui com a gente.
Legal, gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Espero não ter falado demais. E quando vocês quiserem, estamos à disposição, tá bom? Muito bom, muito bom. Flávio, brigadão. Um abraço. Valeu, Obrigado, gente. Um Flávio. abração para vocês. Tchau, Até tchau. mais. Deixa eu Tchau. desconectar aqui. Valeu. Valeu.